Devemos ter realmente medo do demônio? Esse é um questionamento que foi enviado aqui através do programa DATV. Vamos saber, vamos entender dentro da própria Sagrada Escritura. Realmente devemos temer do demônio? Jesus foi tentado e ele também retirou demônios de alguns homens. Ele retirou. De fato, devemos temer na presença do demônio? Então vamos lá. Fique ligado, a partir de agora no nosso programa, o que você quer saber, vamos viver e vamos corresponder, de fato, aquilo que você anseia nesse momento. Muito bem, amados irmãos e irmãs, queridos paroquianos virtuais, que alegria ter a vossa presença nesse momento do nosso programa. O que você quer saber pela DATV? Ainda não é inscrito? Então vá lá, clica no sininho, acione o sininho para você receber as notificações. E quer enviar perguntas ao nosso programa? Abaixo aqui do vídeo as suas descrições, os meios que você vai ter acesso para respondermos as suas perguntas, seus questionamentos. Deixe o seu like, que isso é importante. Se gostou, se não gostou, então tenha a capacidade pelo menos de deixar seu dislike também, porque muitos assistem e não deixam nada. Mas é importante sabermos se gostou ou não, para melhorarmos também a cada dia o nosso programa. A pergunta que foi enviada nos meios de comunicação: o que se realmente devemos ter medo do demônio? Agora, vamos assim dizer, podemos assim dizer que ter medo é um fato, é uma realidade. É claro, se nós olharmos a própria Sagrada Escritura, a figura do demônio, nós devemos ter o devido medo. Porque de fato, lembra daquela passagem que Jesus expulsou os demônios de 2 homens que lançou na manada de porcos? De fato, aquelas pessoas que estavam lá viram toda aquela situação. E aí, o demoniado, o demônio existe, a Sagrada Escritura nos apresenta, o próprio São Paulo, o apóstolo, diz que é o pai da mentira. O demônio veio para destruir, veio para matar, e de fato está aí. Agora, nós devemos temer por causa do demônio? Cristo, ele veio a esse mundo para derrotar o jugo que é o diabo que está entre nós. A sua morte na cruz foi para nos libertar da escravidão, das trevas, da sombra da morte e do demônio. Então o questionamento: será que devemos ter medo do demônio? Eu digo que sim, porque o medo pode ser um sentimento positivo quando nos ajuda a estar distante daquilo que pode causar o mal, prejudicar-nos. Eu estava assistindo um filme que é de exorcismo, que chega um pouco, que perante a Igreja Católica se refere de fato o que aconteceu, e ali aquele padre exorcista tentando de fato administrar aquele sacramento do exorcismo, ele mesmo relatou naquele instante que ele temeu, que ele correu, que ele fugiu com medo do diabo. Certa vez, Santo Afonso Maria de Ligório, ele confessou que o demônio estava diante dos seus sermões, onde ele estava pregando. Ele atestava aos fiéis naquele momento que naquele instante o demônio estava o assustando de uma forma que fazia com que ele olhasse somente para o pecado e se sentisse mal. Então ele falava naquele instante que a sua pregação deveria ser eficaz quando reconhecesse de fato aquilo que era miserável em si mesmo. Agora, o que atrai o demônio? O que nos faz vivenciar o demônio? Entre tantas outras questões afetivas, familiares, não sabemos de fato o que podemos atrair. Agora, é importante nós compreendermos que a cruz de Cristo é sinal para nós de vitória e da derrota do demônio. E assim nós possamos dar
o devido sentido quando aqueles santos, como São Padre Pio, que enfrentou muitas vezes o demônio, ele até apanhava pelo demônio, como os outros santos da vida da igreja, de fato, eles também temiam, tinham medo do demônio. Agora, o demônio, de uma maneira ou de outra, até um dia eu falei, numa comunidade, que Deus, ele não odiava o demônio, ele amava o demônio, e ama o demônio de fato. E a pessoa já ficou meio assim que escandalizada aquilo que eu falei, porque é criatura dele, o que ele não gosta, o que ele não aceita é aquilo que o demônio faz. Então, de fato, nós devemos compreender, porque é obra, é criatura de Deus, foi um anjo decaído, que queria ser orgulhoso, soberbo, então ele foi, de fato, ali retirado, expulso, e que Deus espera que eles possam se arrepender, mas jamais irão se arrepender. E, de fato, alguns relatos exorcistas falam muito sobre em relação a isso. Mas, então, eu digo que não devemos ter medo do diabo. Devemos temer, de fato, mas se nós estamos em Cristo, nós devemos viver com Ele para a derradeira vitória. Por isso, amados irmãos e irmãs, procuremos estar nessa consonância de amor diante de Deus, procuremos buscar a Ele dar sentido. E quanto mais nos aproximamos dele, mais nós temos a segurança. Não quer dizer que não vamos ser tentados, que o próprio Cristo foi tentado várias vezes, mas nós devemos ter a segurança que se estivermos perto dele, nós vamos buscar uma luz, de fato, como o Salmo nos fala, o Senhor é minha luz e salvação, a quem eu terei medo? O Senhor é a força de minha vida, a quem eu terei medo? Somente nele eu confio a minha vida. Mas, de fato, lute contra as tentações. Não quer dizer que você está sendo possuído pelo demônio, às vezes você está sendo oprimido, que é diferente, opressão e possessão. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos ter segurança que vem de Deus e lutarmos a cada dia e a cada momento. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, sei que é uma pergunta ampla, de fato, às vezes não tem uma resposta bem convicta, mas é aquilo que realmente a Sagrada Escritura nos apresenta e por todos os relatos da tradição da vida da igreja, mas principalmente pela nossa fé, pela nossa busca diária, e assim nós entenderemos de fato aquilo que está sendo apresentado nesse programa. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine. Vai enviando a sua pergunta. Estamos sempre juntos.